Querido Deus, nosso Pai amado, aqui estamos para te adorar, para te servir, para te honrar, para te glorificar. Com as nossas vidas, dando louvores e adoração, só Tu és digno, Senhor. Pai, aceite-nos a nossa adoração. Receba o nosso sacrifício, que eles sejam feitos, Senhor, por meio do Seu amor divino. Ó Pai Santo, ajude-nos a absorver a Tua palavra, falar a Tua palavra, inspira-nos e nos sustém. Pois te pedimos, é no Teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma boa noite, irmãos, com Jesus. Amém. Deus continue os abençoando. Nós vamos ficar de pé, nós vamos ler as Escrituras que foi notificada, São Lucas 17, verso 26 ao 30. São Lucas 17, verso 26 ao 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Pai Celestial, a Tua palavra, ela é a verdade. Ela não falha. Os céus passarão, a terra passará, mas a Tua palavra permanecerá a verdade. Senhor Deus, dê-nos o conteúdo desta verdade para nós, para a edificação do nosso espírito, da nossa alma. É no Teu nome que o pedimos, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor? Nós vamos falar um pouquinho e depois introduziríamos a leitura da mensagem. A palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade, que é a mensagem que nós estamos acabando de ler. E eu estava meditando sobre essas escrituras que lemos, falando dos tempos, dos dias, da hora, do momento em que estamos vivendo. Sempre o dia presente, sempre os movimentos são o mesmo. Nós vamos observar. Estava vendo isto, como foi que sucedeu, o que aconteceu, até chegar o dia que Noé
foi separado para fazer uma arca. A Bíblia disse que Noé achou graça aos olhos de Deus. E Deus, pela graça, separou Noé, dando a ele a divina revelação como deveria fazer. Estava pensando de chegar até Noé, 2000 anos passaram. As pessoas, elas iam progredindo dentro desse lado natural, esse lado intelectual, esse lado físico, dentro da corrupção, do pecado, até que chegou diante de Deus. Uma indignação de Deus veio sobre o mundo. 2000 anos, até chegar Noé. Pecado, sobre pecado, corrupção, assim como está hoje, do mesmo jeitinho. A Bíblia disse que, como foi nos dias de Noé, era agora também. Nos dias de Noé. E nós vamos observar que ele mostra aqui como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. Irmãos, às vezes nós não damos muitas ênfases e pensamos assim que os dias de Noé foi simplesmente uma história que aconteceu no passado e que hoje nós estamos vivendo um outro tempo. Não. Porque se não fosse no mesmo jeito, Deus não teria dito estas palavras, como aconteceu nos dias de Noé. Assim seria na vinda do Filho do Homem. As pessoas morrem, mas o espírito não. Esse espírito vai passando de pessoa a pessoa. Passou a pessoa. Aquelas pessoas que morrem naquela situação, eles têm um lugar. Agora mesmo, debaixo aqui da planta de nossos pés, Mombrana fala, a 23 pés de profundidade está a quinta dimensão, o inferno. Ele disse, nós temos uma crosta, a ciência também. Temos uma crosta, temos um manto e logo embaixo o inferno. Nós vamos observar, nós estamos vivendo numa crosta mais ou menos de 12.000 metros. Isto é verdade. E isso já tem sido bastante dissolvido, destruído. Terremotos, tremor de terra, vulcão, até o ponto que já está como se fosse uma casca de ovo. Não foi destruído ainda porque não chegou o tempo. E nós vamos observar, irmãos, que as pessoas, eles nem mesmo pensam o que será a vida do outro lado. Eles acham que não tem espírito,
Eles acham que não tem alma, eles acham que morreu, acabou. É como um animal. Você conversa com as pessoas, pergunte para elas, elas nem mesmo sabem de nada. Você entendeu? Quer dizer, o que eles sabem é só de insensatezes, de praticar as coisas que não prestam, imunda, nojenta, corrupção, e pensa na vida só aqui. Pensa que viver a vida é beber, é fumar, é jogar, é prostituir, é adulterar, é ir para festa, entendeu? É a maneira que é o mundo, é progredir, crescer na vida. E acabou. Mas não é assim. Mombrana, quando Deus levou ele lá no inferno, ele viu aquelas pessoas lamentavam. Não tinha outra coisa a não ser lamentação. Ele disse que ali ele via aquelas mulheres com suas sobrancelhas feitas, pintada, suas pestanas crescidas, como faz aqui. Cabelos cortados, toda pintada, rebocada, e clamando por misericórdia, lá no inferno. Desse jeito. O profeta disse, se você soubesse o que é o inferno, você nunca queria ir lá. Você daria tudo para servir a Deus. Há um inferno para você afastar e há um céu para você ganhar. Foi o que disse o profeta. Ele disse que quando Jesus desceu nesses lugares, aquelas pessoas estavam tudo em agonia, em angústia, e que Jesus passou assim, eles tentando pegar nas pernas dele e clamando, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Estava em fogo e em chama. A alma queimando em chama. Bem, e você vai observando que hoje a intenção humana é só prosperar nas coisas carnais. É o que eles querem. E nós estamos vivendo nos últimos dias, bem no finalzinho. Não tem mais tempo. Acabou. Você vai e busca ali, de Adão até Noé foi 2000 anos, picando. Depois você vai buscar a genealogia de Adão, de Noé, começando ali de Abraão até Davi, foi 14 gerações. De Davi até aqueles que foram deportados para a Babilônia, foi mais 14 gerações. E daqueles que foram deportados para a Babilônia até Cristo, foi também mais 14 gerações. Você soma essas três, vai dar, na verdade, 1680 anos. Certo? O nosso Senhor, quando Ele nasceu e que Ele morreu, e que Ele entrou em Jerusalém, como disse São Mateus, capítulo 21, do verso 11, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
Ele entrou ali e ali ele ficou, ensinando, pregando, corrigindo, até o dia que chegou a hora da sua crucificação. Morreu, foi crucificado, dando a sua vida para redimir aqueles que estavam já escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, que eram predestinados para a vida eterna. Nós vamos ver que quando Jesus chegou em Jerusalém, quem crucificou ele foi o povo mais santo. Um povo que era chamado santo, uma cidade santa, uma igreja santa. Eles estavam tão cegados com as tradições, com os credos, com os dogmas, com o sistema humano, como foi nos dias passados, que escolheram um assassino, um ladrão, e assim sucessivamente, chamado Barrabás, no lugar do nosso Salvador. Irmãos, eu fico assim às vezes pensando, por que foi isto? Israel era um povo santo, uma nação santa. Eles eram para aceitar Jesus de braços abertos. Crer nele de braços abertos. Mas eles rejeitaram a ele. Por quê? Às vezes eu fico pensando a respeito tudo o que tem acontecido. Você busca lá no Velho Testamento, você vê o que tem acontecido com cada personagem daqueles. Por exemplo, Moisés. Deus levantou Moisés para tirar Israel do Egito, levar à terra prometida. Não levou, só fez através do braço forte, da mão poderosa, tirou Israel do Egito e levou fora, mas ele não colocou dentro da terra prometida. Por quê? Moisés se autoglorificou. Ele tomou a glória de Deus para si. Quando Deus mandou Moisés pela primeira vez ferir a rocha, ele feriu. Mas quando Deus falou pela segunda vez para Moisés tirar a água da rocha, ele não mandou ferir. Ele mandou falar a palavra. Fale a rocha, Moisés. E a rocha vai jorrar água para as pessoas sedentas. Moisés chamou os anciãos, chamou todo mundo diante do povo. Em vez de falar com a rocha, ele feriu a rocha pela segunda vez. Aquilo trouxe uma indignação de Deus sobre Moisés. Ali foi o fim. Moisés fez aquilo, por que Moisés fez? Você acha que Moisés fez aquilo por si mesmo? Você acha? Aquilo já estava preordenado desde antes da fundação do mundo. Primeiro, o velho sacerdócio estava velho. E quando está velho, está perto de morrer. Morre. Que era exatamente o sacerdote da lei, constituído de sacrifícios, de bezerros, de cordeiros, de ovelha. Ali foi o fim, mostrando para
Israel que viria um outro sumo sacerdote, que já não era mais como aquele, mas era Melquisedeque, um sacerdócio eterno. Moisés está mostrando que ele era fim, e que ali é onde estava entrando todo o sistema organizacional. Tudo. Bem, aquilo levou Moisés a parar bem ali. Moisés, Deus levou ele lá em cima do Monte Horebe, naquela rocha. Você está vendo, Moisés? Olha isso aí, tudo é a terra prometida, do leste ao oeste, do oriente ao norte, ao sul. Tudo é a terra prometida, é sua. Eu prometi. Mas tu não vai entrar, Moisés. Porque você auto se glorificou. Tomou a sua glória, a minha glória para si. Você vai observar que Moisés, ele nunca escureceu os seus olhos. Nunca. Quando Moisés subiu naquela rocha, o que você pensa que era aquela rocha? Era Cristo. Deus levou Moisés em cima do Monte Horebe, naquela rocha, e mostrou tudo. E ali Deus tomou Moisés e o levou. Houve aquela disputa de Lúcifer com o arcanjo Miguel. E o anjo não usou de juiz, de julgamento para Lúcifer. Só disse assim: o Senhor te repreenda. Ele queria saber aonde tinha ido o corpo de Moisés. O anjo levou. Tudo isso é um propósito, irmãos. E essas coisas, nós devemos tomar isso minuciosamente. Não deixar passar por cima da nossa cabeça. Porque senão eu vou mostrar para você isto, que vai provar o lado que você está. Nós temos São Mateus 25, as virgens prudentes e as virgens nécias. As virgens nécias não vê isso, mas a prudente vê. Porque quem leva você a ver é o azeite, que é o Espírito Santo. E aí você vai ver as coisas vindo acontecendo. Quando chegou em Noé, aí então de Noé, Deus disse estas palavras tão fortes, sempre ele fretizando, como foi nos dias, assim seria a vinda do Filho do Homem. A vida do Filho do Homem. O tempo está passando, os dias vão passando, as horas vão passando, e aquela correria, para cá, para lá, e as pessoas preocupadas com a vida, preocupadas com o negócio, e não está nem mesmo lembrando que nós estamos chegando no tempo final. Verdade? Deus falando ao seu povo. Você vai observar que nos dias de Noé também plantava, fazia tudo. Até a hora que Noé entrou na arca, eles não viram. Deus, por revelação, pela graça, chamou a Noé: Noé, faça uma arca de 300 côvados de comprimento, deu até a medida, 50 côvados de altura, 70 côvados de largura,
com 3 repartições e o acabamento com uma janela para cima. Irmãos, podia ter feito a janela do lado, mas ele fez para cima. Porque o verdadeiro cristão, ele tem que olhar para cima, não aqui embaixo. É verdade. Noé não era um homem culto, não era um homem de letra, não era um homem inteligente, sábio, não era um doutor. Ele era um carpinteiro. Um carpinteiro. Você vê como é que Deus toma as coisas. É por isso que às vezes passa por cima da cabeça dos sábios entendido e é revelado aos pequeninos. Porque não é para os cultos, é para os iletrados. Sempre tem sido assim. De Noé, passou do outro lado da arca, julgamento. Aí então Deus começou a chamar através da sua descendência. Abraão, o pai da fé. Aí vem, de Abraão, que eu vou pular isso daqui. De Abraão até chegar a Davi, 14 gerações. De Davi até os que foram deportados para a Babilônia, mais 14 gerações. E dos que foram deportados da Babilônia até Cristo, mais 14 gerações. Que deu 1.688 anos. Quando Jesus entrou, ele refrisou isso daqui. Ele que disse. Ele mostrou isso daqui. Ele diz, como também na mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, casavam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e o consumiu a todos. Aí ele conclui. Olha como ele diz. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Você vê, irmãos. Sodoma e Gomorra, comparando com o nosso país hoje, não é nada. A sodomia, o homossexualismo, lá daquele dia hoje, comparando com o de hoje, dá mais de não sei quanta Sodoma. Todo lugar você vê esse tipo de sujeito. Homem com homem, mulher com mulher, uma imundícia, a pornografia, a corrupção. Deus disse que assim também seria. Ele destruiria. E aí então, você toma Malaquias capítulo 4. Eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, porque o dia que há de vir há de abrasar. De sorte que não ficará nem raiz nem ramos. Isso é a terceira guerra mundial. Tem gente que tem medo de falar disso. Rapaz, eles falam bem assim, rapaz, esse mundo está tão bom. Bom para fogo. Bom para fogo. Mas, ele disse, para vós que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá. Aleluia! Aí é onde entra, irmãos, o verdadeiro. O sol da justiça nascerá. E salvação trará debaixo das suas asas.
e pisarei sobre a cinza dos ímpios, porque eles farão cinza debaixo da planta de vossos pés. Disse, olha como que ele disse. Como é com essas pessoas? Eles serão como um bezerro que sai do cevadouro. Você já notou um bezerro saindo da cevadouro, da estrebaria? Solta ele para você ver. Ele sai pulando e soltando cabriola, alegre e feliz. Ele disse, assim também seriam os filhos de Deus, pisando sobre a cinza dos ímpios, no milênio. Lembrai-vos da lei que eu mandei para todo Israel pelo meu servo Moisés no monte Horebe, que servirão de estatuto e juízo. Eis, olha como ele falou, irmãos, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Finalzinho dos tempos. A última era, que é a era de Laodiceia, era cega. É uma era que predomina os direitos femininos. Femininos. Os homens estão tudo para trás. A mulher que está pela frente. Você vai num órgão público, só tem mulher. Poucos homens. Faz um concurso aí, só passa as mulheres, os homens não têm vez. Direito feminino. A co-igualdade das mulheres já não é mais, já passou os homens. Os homens hoje vivem em casa e as mulheres vão trabalhar. É uma situação muito difícil. Deus não deixa nenhum de seu tio, de sua palavra, nenhum ponto ser acrescentado e tirado. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por isso que eu digo, meu irmão, minha irmã, procurem identificar-se com a palavra. Não com você, não com a sua maneira, não com a sua sistema, não com o sistema do homem. Quando eu falo sistema do homem, é você mesmo. É você mesmo, porque o maior inimigo seu chama você mesmo. Entendeu o que eu digo? Deus mandou um profeta nesta era. O que você pensa do mensageiro desta era? É o anjo do pacto, é Cristo, é a pessoa de Deus hoje, no profeta dessa era. Deus manifestando para tirar os filhos de lá e ponhar na palavra, colocar esse filho dentro da palavra e a palavra dentro dele. Ele ser um com a palavra. Mombrana falando aqui. A mensagem, separação da incredulidade. Quando, agora que Jesus Cristo possa vir com o seu poder, para que vocês possam ver que a promessa desse dia, a escritura que foi predita para esse dia, mesmo de acordo com Malaquias 4, ela deve se cumprir. Algo tem que fazer isso. Deus tem prometido isto. Há uma senhora sentada aqui. Ela está a caminho do hospital amanhã. Isso é Deus mostrando o que é Cristo. Jesus no profeta. Ela sofreu um acidente automobilístico.
e ela ficou ferida, com problemas interiores, seus braços estão ruins, você não tem cartão de oração, senhora. Olha isso daqui, irmãos. Isso daqui não era Jesus fazendo o que ele fez. Você não tem cartão de oração, senhora? Não. Sou eu totalmente estranho para você? Eu não te conheço. Não conhecemos. Não conhecemos a um outro. Senhora, acabou de ouvir eu pregar, mas você... Deixa eu ver aqui, mas eu não pulei. Tá certo. Mas você sabe que eu não sei nada sobre você. São estas coisas a verdade? Sim, são. Levante sua mão. Deus te abençoe. É isto. Tenha fé e não terás que ir. O seu problema acabou. Em que a senhora tocou? Você está vendo, irmãos? Há um homem assentado ali atrás dela. Podem vocês verem aquela luz? Veja aquela luz cor âmbar, movendo. É um homem assentado bem atrás dela. Ele está orando a respeito de algo. É o irmão que está no hospital. Você crê que Deus curará o seu irmão? Lhe dando de volta a sua mente correta e tudo mais? E o deixar são? Crê você nisso? Eu sou um estranho para você. Não é isso, certo? Esse é o creia, correto? Você pode ter. Em que tocou? Aqui está uma dama, bem aqui atrás, assentada aqui atrás. Vê você a luz? Pode você vê-la? Veja aqui. Olhe, todos olhem. Vê, bem aqui como um círculo parecendo âmbar. Bem debaixo dela está a senhora. Ela está aqui. Ela está orando por alguém. São 2 filhos. São Mobrana revelando os pensamentos dela. Deus no irmão Brana. Cristo, o anjo do pacto. O anjo do pacto. Os 2 filhos, netos, bisnetos. A senhora não é daqui. Ela é da Califórnia. E ela veio aqui pedindo oração. E há também alguém com ela. É a sua irmã. Ela está sentada bem ali atrás com aquele vestido vermelho. Ela tem epilepsia. Isto é a verdade. E crê você de todo o coração? São essas coisas a verdade? Balance a sua mão se é a verdade. Crê você de todo o seu coração? Então, pode ter o que pediste. E agora, se qualquer pessoa deseja perguntar ao povo se eu os conhecia. Você tem cartão de oração? Senhora, não tem? Você não precisa. Aqui há um homem assentado aqui atrás, olhando para mim, no fim da fila.
ele tem um problema com seus joelhos. Se ele crer que Deus curará aqueles joelhos, ele pode obter o que ele está orando. Crê você nisso? Está bem. O seu problema do joelho acabou, Senhor. Você tem cartão de oração? Você não tem cartão de oração? Você não precisa. E agora Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, eternamente, você crê? Irmãos, eu fico pensando assim, isso aqui deve estar em nós. Não é uma leitura que nós estamos lendo. Isso deve estar em nós. Quando isso está em nós, isso nos leva a fixar inteiramente na palavra. Não tomamos nada fora da palavra. Uma senhora sentada aqui tem um problema feminino. Crê você? Há uma senhora, ela vai perder isto. Tem um casaco vermelho. O nome dela é a senhora Deulé. Creia de todo o seu coração, o Senhor Jesus te deixará boa, senhora Deulé. Pergunte se eu conheço a senhora. Eu nunca vi em minha vida. O Pai Celestial sabe disto. Você diz, por que você o chamou pelo seu nome? Bem, Jesus disse, o seu nome é Simão e você é filho de Jonas. Não é isso certo? E agora isso não é ele, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Crê você nisso que seja a verdade? E agora, o que Jesus disse? Isto acontecerá. Recorde, aquele foi o último sinal que foi dado para a igreja eleita. Abraão e o seu grupo, antes do filho prometido aparecer. E é isto correto? Deus havia dado a Abraão sinais por toda a jornada. E o mesmo tem feito ele a igreja. Mas quando o anjo do Senhor desceu e fez aquilo, ele destruiu os gentios incrédulos e os esperados filho, o qual estava sendo esperado, apareceu Isaque. Esse ministério em breve terminará. E o filho esperado aparecerá ele mesmo. Aleluia. A igreja tem vindo de justificação através dos luteranos, santificação através de Wesley e ao batismo com o Espírito Santo através dos pentecostais. E agora, terminando olha isso, irmãos, da pedra principal, ministério tipificando todo tempo, bem ao perfeito. A sombra negativa se tornando positiva. E Jesus virá para apanhar a sua igreja algum dia. Aqueles que creem. Separa-te da incredulidade e creia nessa noite. Fará você isto? Que aqueles que têm cartão de oração agora, começando eu creio que orarei até o 25, ontem à noite. Não é isso certo? Eu creio que foi aí que paramos. O irmão Brana chama a fila de oração. Cartões de oração. Para que então as pessoas não digam que eu estava lendo o que estava em seus cartões ou de oração.
Aquelas pessoas não tinham nenhum cartão de oração. Elas estavam simplesmente assentadas ali. E agora, isto segue em frente. Quantos já viram isto ir por mais de meia hora, de uma só vez, ou mais, e assim, vê? E coisas acontecendo. Mas vê você, temos que ter uma forcinha. Eu tenho mais uma quarentena, reuniões na minha frente, ao redor até o sul. E agora venham aqui, vocês com os seus cartões de oração. Venham até este lado. Todos com os cartões de oração. Venham deste lado, aqui. Cartões de oração A. E agora, de repente, agora o restante de nós, vamos cantar para Deus somente crer. Vocês cantarão? Todos nós juntos, somente crer. Isto é tudo, somente crer. Em quê? Crer em sua palavra, somente crer. Somente crer, somente crer. Tudo é possível somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor. Irmão Branham vos dirige a fila de oração. Quantos estão interessados na cura destas pessoas? Agora, vê, a cura pertence a Deus. Não é isso certo? E agora, se Jesus estivesse aqui nesta noite, nesse terno que Ele me deu, e estivesse usando este terno, Ele mesmo, se você tivesse, Senhor, Tu me curarás, se tu dissesse, né? Senhor, Tu me curarás, Ele diria, eu já te curei. Ele foi ferido por nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é isso correto? Amém? Vê? Ele já fez isto no passado. Você diz, Senhor, salva-me. Ele já salvou. Não importa o quanto você chore, ore, bata no banco, isso não te salvará até que você creia e aceite que Ele tem feito por você. É isso, certo? É a mesma coisa. Eu não curo as pessoas. Eu não posso curar as pessoas. Mas que fez Ele? Se Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele seria simplesmente o que Ele fez agora. Pois é isto que Ele prometeu para o dia. Quantos sabem que isso é o que Ele prometeu? Ele prometeu isto. Sim, Senhor. Ele prometeu isto em todas as Escrituras. Todos vocês tomem as fitas das sete eras da igreja e coisas. Veja aquelas coisas provadas pela Escritura. Isso é certo. E agora, para você de pé na fila de oração, para vir aquela fila de discernimento, Jesus viu uma visão. E Ele disse, percebo que de mim saiu virtude. Isto é força. É isso correto? Visões. Você está em outro mundo. E agora Ele está aqui. Foi nele que você tocou. Vê? Agora isso simplesmente identifica que Ele está conosco. E agora, quantos crerão se simplesmente passássemos por esta fila? E orar e colocar as mãos sobre você. E você volta para o seu lugar. Você crê? Se eu orar por você aqui, e então colocar as mãos sobre você, e cada um de vocês ficará bom? Crê você que aquele foi o Espírito Santo aqui? Isto poderia simplesmente continuar fazendo isto.
Se você deseja omitir desta fita, simplesmente seguir adiante para mais hora. Nós faremos isso. Vê? Isto é o que? O Espírito Santo aqui veio. Não é isto simplesmente depende ao seu pensamento. Se isso te fizesse crer mais. Mas muitas pessoas têm sido ensinadas, coloque as mãos sobre eles. A Bíblia diz, ele enviou a sua palavra e os curou. Bem, isto é o que ele acabou de fazer agora mesmo. Ele confirmou a sua palavra e enviou para fazer, para você. A confirmou e ela os curou. Os gentios disseram, um judeu disse, venha, coloque as mãos sobre a minha filha e ela viverá. Corpos. Tu disseste quando tu estavas aqui na terra, se pedirdes ao Pai qualquer coisa no meu nome, eu o farei. Jesus, Filho de Deus, foi à tua presença, Senhor. E o que fez a promessa tem se identificado aqui nesta noite, para cumprir a sua promessa. Que isso tem sido lavado, tem sido levado os teus mandamentos, colocando as mãos sobre os enfermos. E agora que isso possa ser feito, está escrito que estas pessoas, que isto possa ser feito e que o poder de Jesus Cristo possa repousar, possa romper nesta noite e separar cada pessoa aqui de qualquer incredulidade e deixar a presença de Jesus Cristo, a palavra, a qual conhece os pensamentos do coração, que eles possam ter preeminência nesta noite em cada coração. E nós repreendemos Satanás e todo o seu poder das trevas, todos os seus poderes de incredulidade. O Espírito de Deus tem levantado uma bandeira contra ti, Satanás. Tu és um ser derrotado. Jesus Cristo te derrotou no Calvário. Ele levantou no terceiro dia, triunfou sobre a morte, inferno, sepultura. Ele subiu aos céus e deu dons aos homens. Ele está aqui, em pessoa, nesta noite. Ele disse, um pouco mais o mundo não me verá mais, embora vós me vereis. Pois estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Vemos a sua presença aqui nesta noite, cumprindo sua palavra. Pela fé, cremos que cada pessoa enferma aqui será curada para a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. E o povo diz, amém. Todos, amém. Deus te abençoe. De volta ao irmão. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa nos fazer isso cumprido na nossa vida. Inteiramente, afastando de toda incredulidade de nós. Cada incredulidade na sua palavra. Que isso possa ser dissipado no nosso meio. Ao terminarmos essa mensagem. Amém. Nós vamos para notificações. Sinésio e família, Manuel, Jair e Weslânia, Creuza e família, Elisângela, Gilene e Isabela, Elisane, Rocha e Ana Gabriela, Bruno e família,
Eliette Epitassolândia, Zenira Francisca, Lourdes e família, Milena e família, Epitassolândia, John e família, Marcela, Wade, Plácido de Castro, Jeremias do Nascimento e Joel Mendes. Deus abençoe a todos e a nós também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos inclinar nossas cabeças, vamos fazer uma oração de encerramento, por favor. Meu Deus, meu Pai, deixa sermos pequenos, pessoas simples, humildes, pessoas submissas à Tua palavra, sujeita à Tua voz, vendo e lendo entre linhas, ver a palavra de Deus sendo manifestada em nosso meio conosco. E assim nós nunca chamaremos nós de certo, simplesmente sabemos que somos as pessoas mais erradas, somos as pessoas mais débeis, mais frágeis, mas o Senhor é certo, o Senhor é forte, o Senhor é o vigor de cada um de nossas vidas. Conduz-nos, guia nossos passos na Tua vereda de justiça. Senhor, que Teu anjo acampa ao nosso redor, leva-nos em paz para os nossos lares. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Eu creio em meu Deus, meu Pai e Criador, bondoso e fiel, Senhor. Eu creio nele, enfim, pois deu em meu lugar seu filho pra me salvar. Eu graças te dou, meu amado Rei, e sempre fiel serei. Meu